dia, amados, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Estamos nessa segunda com mais de Deus para a sua vida, mais de Deus para a sua casa, mais de Deus para a sua família, mais de Deus para todos nós. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 40, no verso 1. Receba um pouco mais a palavra do Senhor, seja cada vez mais edificado por ela. Amém. Convide as pessoas que estão aí ao seu redor, você que pode, para compartilharem de uma palavra maravilhosa nessa segunda. Amém? Salmos capítulo 40, verso 1. A palavra de Deus nos diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de charco de lodo. Pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Aqui o salmista, ele fala que na angústia dele, ele esperou com paciência no Senhor, e que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Que o Senhor tirou ele de um lago de lodo muito grande e firmou os pés dele sobre a rocha e entregou a ele um cântico para que o nome do Senhor fosse glorificado e honrado através da vida dele. Amados, nas nossas lutas, nós temos muita dificuldade de conseguirmos esperar com paciência, porque muitas vezes achamos que Deus não tem nos ouvido, ou que o Senhor demora demais para nos atender, não é verdade? Mas nós precisamos exercitar a paciência, nós precisamos constantemente pedir ajuda ao Senhor para que nós venhamos exercitar a nossa paciência, confiar no Senhor, porque Ele é aquele que realmente, verdadeiramente tem ouvido o nosso clamor. Ele é aquele que firma os nossos pés sobre a sua palavra, que firma os nossos pés sobre Ele, para que nós não venhamos ser abatidos, para que nós não venhamos cair de maneira nenhuma. Amém? Glória a Deus. E Ele é aquele que quer colocar um novo cântico nos nossos lábios, porque nós passamos por tantas dificuldades, em meio a essas dificuldades, nós perdemos o cântico que o Senhor um dia colocou nos nossos lábios. E isso é uma situação que muitos passam, que nós precisamos lutar contra isso, porque ter o louvor a Deus em nossos lábios é de extrema importância. Para quê? Para que nós estejamos cada vez mais firmados nele e para que outras pessoas venham ser alcançadas através do nosso cântico, através do nosso louvor, através da nossa adoração, para que muitas outras pessoas saibam que Ele é Deus e que mesmo em meio à aparente morosidade da solução dos nossos problemas, Deus está trabalhando, Deus está agindo e nós temos um ponto firme para pisarmos. Nós temos um ponto firme para nos colocarmos, que é na presença do Senhor, através da sua palavra. Amém? Então, espere, firme os seus pés na palavra de Deus e adore ao Senhor neste dia tão lindo, neste dia tão maravilhoso que Ele tem preparado para todos nós. Amém? Deus te abençoe poderosamente, abençoe a sua casa, a sua família. Não perca as palavras ministradas ao seu coração. Vá pensando nela, meditando nela ao longo do seu dia e receba ainda mais e mais de Deus sobre ti. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Esperar com paciência no Senhor, né? É difícil, mas tem a sua recompensa, né? Bom dia, paz do Senhor. Seja bem-vindo a Mais de Deus hoje. E por falar em paciência, esperar com paciência, conhecemos uma pessoa na Bíblia que até no ditado popular, né? Tem a paciência como do Jó. Em Jó 19:25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará
sobre a terra. Pensa em um homem que a Bíblia relata que ele era íntegro ao Senhor, era reto, temia a Deus, reverenciava ao Senhor. Jó, ele sacrificava por ele e até mesmo pelos filhos diante de Deus, apresentava diante do Senhor o sacrifício pelos seus filhos, porque ele dizia, se algum filho estiver em falta, eu já estou fazendo por ele. Então ele fazia por ele mesmo e pelos filhos. Então alguém que se preocupava muito em estar diante de Deus, fazendo conforme o Senhor esperava dele. Aquele homem era rico, tinha muitas posses, servos, muitas coisas, muitos bens. E o inimigo, diz a Bíblia, que ele se apresentou para falar para Deus que Jó, ele só era temente, só era servo de Deus de verdade, porque Deus havia prosperado a vida dele, porque ele tinha muitas coisas. Então é como se Jó ele tivesse um interesse nas coisas que Deus havia dado para ele, mas não era isso, é porque ele era abençoado pelo Senhor e realmente ele era sincero de coração, era reto, íntegro em servir a Deus, em glorificar ao Senhor, em sacrificar diante de Deus. E diz a Bíblia que ele começou a perder as coisas, né? As posses, os servos e até mesmo seus filhos. E depois, por último, a sua esposa também ficou contra ele e contra Deus. E ele não aceitou isso, ele se manteve. Diz a Bíblia que Deus permitiu que o inimigo tocasse em quase tudo que Jó possuía. Porque na vida de Jó, ele não foi autorizado a tocar. Então, Deus ele tem o controle de tudo, o controle absoluto de tudo. O inimigo ele só vai conseguir fazer uma prova, só vai atingir até o grau, ou até onde, né, o nível que Deus sabe que você pode suportar, que diz a palavra, não vem provação sobre nós além do que possamos suportar, né? É humano, é algo dentro das nossas condições. Então o que você está passando, por mais gritante que seja, o Senhor o sabe, que você consegue suportar até um certo ponto. Então Jó ele insiste em confiar em Deus, porque aí no capítulo 19, 25 ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Então, na sequência de muitas queixas, muitas questões que Jó estava ali desabafando e dizendo sobre os amigos, sobre os servos, muitas coisas, ele estava sendo saturado de situações difíceis, de injustiça, de posicionamento, né, de outras pessoas contra ele, devido à situação precária que ele se encontrava. Mas ele se manteve diante do Senhor. Não eram as coisas que Deus lhe havia abençoado que o aproximou de Deus, mas pelo fato dele estar próximo a Deus, ele foi próspero por causa disso. E muitas pessoas justamente pensam ao contrário, né? Então é Deus acima, realmente, é Deus em primeiro lugar. E Jó, por mais que ele estava ali vivendo situações difíceis, ele ainda proferiu isso, né? Declarou isso: eu sei que o meu Redentor vive. Quem é o teu Redentor? O nosso Redentor é Jesus Cristo, ele vive e realmente ele voltará, ele virá à terra. Então vamos confiar no Senhor, acreditar no Senhor, que o Senhor tem algo para nós aqui, mas tem algo muito melhor para nós na glória eterna. O apóstolo Paulo ele disse que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós temos o direito diante do Senhor de sermos abençoados aqui também. Mas a nossa alegria, o nosso olhar, a nossa preocupação maior não deve estar aqui, mas deve estar na glória eterna. Deve estar a nossa esperança em Jesus Cristo, não se limitar a esta vida, porque aqui é transitório,
aqui é passageiro, mas o que o Senhor tem para nós na glória eterna não se compara, é bem superior. Então vamos confiar no Senhor, vamos continuar crendo no Senhor, ainda que as situações, né, vão de mal a pior. Às vezes estamos assim, é uma situação difícil, outra difícil, só o que me faltava acontecer, e acontece. Parece realmente que é um filme, né? É um conto, mas não, é uma realidade. Nós vivemos isso, estamos numa situação difícil, e daqui a pouco uma notícia difícil, e aí outro acontecimento difícil, e aquilo se soma, mas nada disso deve ser o suficiente para nos tirar a confiança no Senhor. E Jó se manteve, e nós temos que dizer isso também. Eu sei que o meu Redentor, Jesus Cristo, porque Ele que é nosso Redentor, Ele vive eternamente, Ele voltará para buscar as nossas vidas. E a minha esperança no Senhor não deve se limitar apenas aqui nessa vida passageira, mas eu tenho que estar com meus olhos fitos nos céus. Eu tenho que estar realmente sabendo que o meu Senhor tem muito mais preparado para mim, porque senão eu serei infeliz aqui. Eu vou ficar muito limitado às coisas desta terra, sendo que o Senhor me quer acima disso, né? O Senhor me quer com olhar melhor, não só nessas limitações corriqueiras. Isso vai passar, tudo vai passar. As dificuldades vão passar, a enfermidade vai passar, o problema vai passar, a luta vai passar, a tempestade vai passar, mas o Senhor permanece em nossas vidas. A palavra de Deus permanece, é o que diz a própria palavra. Para os céus e a terra, mas as minhas palavras não. Então confia no Senhor, acredite em Deus, lute pela sua vida, lute pela tua família e glorifique o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Redentor e Ele vive. Ele voltará para buscar o povo dele. Amém. Louvado seja Deus. Amados, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de compartilhar algo com todos. Quando eu preparo a palavra, eu não passo ao nosso pastor o que eu vou ministrar, e ele também não me passa o que será ministrado. Então, assim, eu termino ministrando para a vida dele, ele termina ministrando para a minha vida, e as palavras, elas se unem e elas tomam o rumo que elas precisam tomar. Então, é Deus no controle de todas as coisas, é Deus no controle dessas palavras, é Deus no controle das nossas vidas, você pode ter certeza. Então vamos orar em cima de tudo que o Senhor ministrou, em cima da paciência de Jó. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, em podermos ouvir a Tua palavra todas as manhãs, em sermos ministrados pelo Senhor. Nós pedimos a Ti, Deus, coloca nos nossos corações paciência, Deus, paciência, Senhor, para esperarmos, paciência para aguardarmos o Teu mover, Senhor, o Teu agir, porque todos os dias nós temos depositado diante do Teu altar, temos depositado tudo que somos, tudo que temos, Deus, Senhor, e queremos continuar nesta caminhada, constantemente confiando no Senhor, esperando no Senhor, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor preparado para cada um de nós. Queremos caminhar acima dos problemas, acima das desilusões, acima do pecado, acima das tentações, acima das nossas dores, Senhor, mais alto, cada vez mais e mais alto com o Senhor. Aleluias, Deus. Muito obrigada por esta manhã, obrigada pelo Teu agir nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos e fiquem na paz. Amém. Deus abençoe.